por isso, sem mais delongas, vamos ouvir a voz do Senhor. Abra sua Bíblia, se você aí a tiver, em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 26 a 28. 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 26 a 28. A palavra do Senhor diz assim: E disse ela, essa mulher é Ana, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Porque este menino orava eu, por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Irmãos, nós lemos um pequeno trecho da palavra de Deus, 3 versículos de 1 Samuel, no capítulo 1, em que é a narrativa de Ana, uma mulher que, apesar de muito amada pelo seu marido, ela não podia lhe dar filhos. Ela era uma mulher estéril. E para aqueles que não conhecem a história dessa mulher, Ana, e talvez mais precisamente quem eu gostaria de também focar nesta noite com os irmãos, a história de Samuel. Este menino por quem Ana diz que orou durante tanto tempo é Samuel, um grande profeta, um grande sacerdote, um grande homem de Deus. Ana, essa mulher estéril, como eu disse, amada pelo seu marido, naquele contexto onde as famílias, o homem podia ter mais de uma mulher, essa mulher, a Ana, ela não podia dar ao seu marido filhos. Isso lhe causava uma angústia muito grande. Ela era uma mulher amargurada pelo fato de não poder honrar o seu marido. Naquele contexto, a mulher que não dava filhos, ela era uma desonra, era uma desgraça para si mesma e para o seu marido. Tanto é que o marido poderia dar-lhe carta de divórcio, poderia abandoná-la dentro do seu direito de fazê-lo. Mas Ana era uma mulher amada, seu marido Eucana. A palavra de Deus nos fala que ele a amava muito. E mesmo ela sendo zombada pelo fato de ser estéril por outras mulheres, inclusive as mulheres do seu próprio círculo familiar, ela era zombada, ela era alvo de zombaria, ela se sentia uma mulher fracassada. Mas a gente aprende com a vida de Ana uma oração que ela faz, porque Ana, ela quer muito ter um filho. E ela faz uma oração de humildade, se humilhando diante do Senhor, em que ela diz: Senhor, se porventura o Senhor achar graça em minha vida, se eu for digna da tua bondade, da tua benignidade, dá-me um filho. E dá um filho. Mas ela vai além, queridos. A palavra de Deus fala que ela faz uma promessa que talvez seja algo muito difícil de nós até mesmo entendermos. Ela diz que se Deus lhe desse um filho, algo que ela tanto queria, ela entende que os filhos são dádivas do Senhor para nós apenas cuidarmos. E ela diz assim: se o Senhor me der esse filho, eu vou consagrá-lo, eu vou dedicá-lo ao Senhor. Ele irá ser criado no templo, na casa do Senhor. Eu não quero ele para mim. Eu quero que ele seja totalmente do Senhor, para fazer a vontade de Deus, para fazer a tua vontade, para ouvir a tua voz e ser o homem que o Senhor quer que ele seja. Irmãos, nesse mês das crianças, né? Eu sei que muitas famílias da nossa igreja têm adolescentes, crianças em suas casas.
Eu tenho aprendido muito, tenho pedido a Deus muito que me mostre algumas crianças dentro da palavra de Deus com as quais nós possamos aprender algo talvez novo. Eu queria ouvir algo novo de Deus. E na quarta-feira passada, se os irmãos se lembram, fiz menção também no domingo, nós falamos de Joás, não é? Uma criança também criada no templo, mas que teve um fim, digamos assim, não tão feliz. Ana quer um filho também, né? Pede a Deus um filho. E nós conhecemos a história de Samuel, vou aqui já fazer um spoiler, né? Já estragar um pouquinho aí o final, mas está na palavra de Deus. Samuel foi o homem que viveu segundo a vontade de Deus, um homem de íntima comunhão com Deus. E eu aprendo que foi por causa da oração da sua mãe. Eu aprendo que foi porque ele foi criado no templo. A palavra fala, ele foi criado no templo, junto com o sacerdote Eli, que foi incumbido de ser o seu mentor. Você imagine algo dessa natureza. Mas a oração de Ana é respondida. Ela tem Samuel. Mas nós aprendemos, queridos, que Ana, ela faz um lindo cântico ao Senhor de agradecimento. Um cântico de agradecimento a Deus pela dádiva recebida. E eu aprendo aqui com ela que quando nós recebemos uma dádiva do alto, nós precisamos agradecer a Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus. E sai da boca de Ana um cântico maravilhoso, eu não vou ler todo ele aqui, mas diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Que coisa maravilhosa! E ela continua aqui adorando ao Senhor por essa bênção recebida. Eu quero perguntar principalmente para você, papai e mamãe, se você teve já algum momento em que você se derramou diante do Senhor de alegria pelo fato de Deus ter confiado em suas mãos os seus filhos. Com certeza já. Mas talvez precisamos reviver esse momento, trazer novamente a flor, né? Aflorar novamente esse sentimento de gratidão a Deus, independente da idade dos seus filhos. Talvez já estejam grandes, adultos, casados, mas agradeça a Deus. É algo que nós aprendemos com a vida de Ana. Irmãos, mas a palavra de Deus, ela continua nos dizendo, em 1 Samuel, no capítulo 3, que o povo de Israel estava vivendo um momento em que a visão, ou seja, a voz de Deus não se manifestava. Não se tinha mais uma visão de Deus. Não se tinha uma visão de Deus. Ou seja, o povo estava frio, distante, se distanciando de Deus. E Deus não se manifestava mais ali no meio do povo. E fala que o jovem Samuel, aquele menino que sua mãe tanto queria, aquele menino que foi criado na casa do Senhor, ele já é agora um adolescente. Ele está com 12 anos de idade, quando está ali com Eli, o sacerdote, e eles vão dormir e acontece algo tremendo. Eu aqui apenas vou pontuar algumas coisas que nós aprendemos nos primeiros anos de vida de Samuel. Uma criança, um adolescente, com quem nós podemos aprender lições profundas. A palavra de Deus diz que eles foram dormir e Samuel, imagine, queridos, nós estamos aqui, muitos pensam que Samuel era um adulto quando isso aconteceu. Não, ele tinha 12 anos de idade, aproximadamente 12 anos. Ele ouve uma voz que lhe chama: Samuel, Samuel. E ele se levanta e vai até o sacerdote Eli, que já está numa idade até avançada, e ele pergunta: o senhor me chamou, sacerdote? No que Eli diz: não te chamei não, volte a dormir, não foi eu. E ele volta.
Isso acontece mais uma vez, e o sacerdote lhe diz, não, volte dormir. E acontece de novo até que o sacerdote Eli entende que é Deus quem está chamando Samuel. Eu não sei quantos tiveram o privilégio de serem criados num lar cristão. Talvez você conheceu Jesus já numa idade adulta ou numa idade mais avançada. Mas olha o privilégio que é quando nós intercedemos pelos nossos filhos, quando nós os criamos nos caminhos do Senhor e quando eles podem crescer e ouvir a voz de Deus. Que coisa maravilhosa! Nós falamos de Joás. Joás tomava as decisões acertadas enquanto o seu tio, que era temente a Deus, tomava as decisões. Eles tomavam as decisões juntos. Mas depois que o seu tio morre, ele perde o foco. Precisamos ensinar os nossos filhos, e aprendemos na palavra de Deus isso, a tomarem as decisões certas, a tomarem as decisões acertadas, porque nós não vamos tomar as decisões por eles pelo resto da vida. E eu sempre costumo dizer que eles vão ver Jesus em nós primeiro, antes de ter uma experiência real com Jesus. Eles vão querer ver a nossa fé em Deus primeiro, antes de começarem a desenvolver a sua fé em Deus. Isso era o que estava acontecendo com Samuel. E a palavra de Deus continua nos dizendo que naquele momento, naqueles dias em que Deus não se manifestava, Deus quer usar um adolescente. Deus quer usar uma criança e fala com Samuel. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Deus continua chamando os seus. Deus continua olhando para aqueles homens e mulheres que estão sensíveis a ouvir a sua voz. Deus continua chamando. Eu sei, muitos estão dizendo, onde está Deus nesse momento tão cruel que estamos vivendo, de tanta dificuldade, de tanta luta? Eu quero te dizer que Deus continua falando, Deus continua chamando. E Ele chama, queridos, assim como chamou Samuel, pelo nome. Ele não faz como muitos poderiam pensar, ei, você, ei, Psyu, como é que você chama? Não. Ele chama Paulo. Paulo. Qual a resposta que estamos dando ao Senhor? O profeta Eli diz para Samuel que da próxima vez que ele ouvisse Deus lhe chamando, ele respondesse da seguinte maneira: diga, fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Que palavras sábias, que ensinamento maravilhoso. Você tem aprendido isso? Você já ensinou isso para o seu filho? Filho querido, quando Deus falar, ouça. Diga tão somente, fala, Deus, porque eu, teu servo, quero te ouvir. Hoje a gente até brinca, né? A gente fala que a gente está invertendo as coisas. A gente fala, escuta, Deus, porque o teu servo vai falar agora. Parece uma brincadeira, mas é uma realidade. Muitos estão querendo que Deus apenas ouça a sua oração, atenda o seu clamor, seja ali pronto a nos ajudar. Eles têm prazer nisso, sim. Mas eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você ouviu Deus chamando pelo seu nome? Qual foi a última vez? De momento íntimo com Deus, de momentos ali no seu quarto, talvez, trancado, em que você ouve claramente, Paulo, Paulo. E você pode responder, fala, Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. Eu estou aqui sedento para te ouvir, Senhor. Qual foi a última vez? Samuel, quando dá essa resposta, quando Deus lhe chama mais uma vez, que ele dá essa resposta, pode-se dizer que Samuel teve a sua primeira experiência real com Deus. Aquela experiência única, experiência que eu tenho, que mais ninguém tem, que você tem, que eu não posso ter com Deus. Experiência única, queridos.
É o que nós estamos precisando nos nossos dias. Experiências com Deus, experimentarmos de Deus, não apenas das suas bênçãos, recebemos da sua provisão, né? Não, mas aquele momento de íntima comunhão, de intimidade com Ele, é o que Samuel estava agora ali, imagino eu, na madrugada, porque ele diz que estava dormindo quando acordava com essa voz lhe chamando, e ali ele tem a sua primeira experiência com Deus. Aprendemos também com a vida de Eli, o sacerdote, que ensina a Samuel a ouvir a voz de Deus. Será que nós temos ensinado e aprendido estas lições? 1 Samuel capítulo 3, versículo 9, pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar, se você ouvir a voz te chamando, mais uma vez você dirá, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Queridos, a grande lição que nós aprendemos aqui, primeiramente voltando, recapitulando com Ana, precisamos perseverar em oração, naquilo que precisamos, naquilo que pedimos ao Senhor. Quando fomos abençoados, quando recebemos das bênçãos do Senhor, e as recebemos todos os dias, deixa eu te falar aqui, são todos os dias, não é de vez em quando, todos os dias, que nós possamos, assim como Ana também, expressar o nosso cântico de adoração, de gratidão a Deus. Com a vida de Samuel, nós aprendemos que somos do Senhor, pertencemos a Ele, consagrados a Ele, dedicados a Deus. Para quê? Para ouvirmos a sua voz, para sermos servos obedientes, servos que ouvem a voz do Senhor. Aprendemos com Eli, que ensina aquele jovem, aquele adolescente, a ouvir a voz de Deus. Portanto, que essas lições, elas fiquem conosco, mas o mais importante ainda, que nós possamos ter experiências únicas com Deus, assim como teve Samuel naquela tenra idade. Experiências únicas com Deus. É você e Deus. Quando estamos na coletividade, sentimos a presença de Deus ali, e é muito bom, tem sido muito bom, mas quando buscamos a Deus e que Ele nos chama pelo nome, nós possamos responder, fala, Senhor, porque o teu servo ouve tão somente. Amém? Eu quero orar por você, quero orar pela nossa igreja mais uma vez, pedindo que, quem sabe, talvez seja hoje à noite, que o Senhor vai te chamar pelo nome. Talvez vai ser ainda hoje, que o Senhor vai te chamar pelo nome e que você possa responder da maneira correta. Que você possa sentir a presença do Senhor. Que você possa sentir o seu Espírito Santo te visitando de forma poderosa. Fala, Senhor. Fala, Deus, porque o teu servo te ouve. Pai, em nome de Jesus, que seja ainda hoje, Deus, o momento em que nós vamos experimentar da tua graça, do teu poder, vindo sobre nós, falando conosco aos nossos ouvidos espirituais. Talvez seja ainda hoje o momento em que iremos ter experiências contigo. O Senhor está ansioso por falar conosco. Portanto, ó Deus, fala conosco. Fala, Deus. Continue falando. Não seja esse apenas um momento agora de culto em que a tua palavra está sendo encerrada. Não, que ela continue vibrando, como nós cantamos, que a tua voz ecoe, continue ecoando em nosso ser. E que nós possamos responder. Nós, teus servos, queremos te ouvir, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, certos de que o Senhor já está falando conosco.
Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus possa falar em voz audível ao seu coração, na sua vida, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você, sobre a sua família, que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, te guardando, te protegendo, que os anjos do Senhor se acampem ao redor da sua casa e que você possa experimentar daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Um restante de semana abençoado e que Deus a todos nos abençoe.